Você já parou para pensar que, embora o amor e a proximidade dos filhos sejam valiosos, morar perto deles na velhice pode, na verdade, ser um erro que traga mais desafios do que benefícios? Neste vídeo, vamos explorar como o estoicismo nos ajuda a entender a importância da independência emocional e como a expectativa de estar sempre perto dos filhos pode gerar frustrações. Talvez você esteja se questionando: será que estou sendo dependente demais da presença dos meus filhos? Ou será que essa proximidade está prejudicando o meu bem-estar ou até o deles? Vamos refletir sobre como esse distanciamento pode, paradoxalmente, fortalecer os laços e permitir uma vida mais plena para todos. Assistir a este vídeo pode mudar sua perspectiva sobre suas relações familiares e te ajudar a buscar uma velhice mais equilibrada, focada na liberdade e na paz interior. Está pronto para pensar de forma diferente sobre o que é melhor para você e sua família? Antes de começar, peço que deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e, caso tenha interesse, no final do vídeo acesse nosso conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos começar. A ideia de que, ao envelhecermos, devemos estar sempre perto dos filhos parece, à primeira vista, natural e até desejável. Mas o que o estoicismo nos ensina é que a verdadeira felicidade e tranquilidade vem da independência e não da proximidade constante. Para os filósofos estoicos, a autossuficiência é um pilar importante para viver uma vida plena e em paz, especialmente na velhice. Isso significa que, em vez de dependermos emocional ou fisicamente dos outros, inclusive dos nossos filhos, devemos cultivar nossa própria força interior e aceitar a transitoriedade das relações. O desafio de morar perto dos filhos muitas vezes surge quando os pais, ao invés de manterem uma certa distância saudável, acabam se tornando emocionalmente dependentes. É natural que o desejo de proteção e proximidade aumente, mas essa dinâmica pode facilmente se transformar em uma relação onde os pais esperam apoio constante dos filhos, o que, em longo prazo, pode enfraquecer a autonomia dos dois lados. Para os idosos, essa dependência pode reduzir sua liberdade de fazer escolhas por si próprios e, para os filhos, pode se tornar um peso emocional, causando uma sobrecarga que pode desgastar a relação. Um exemplo clássico é a expectativa de que os filhos estejam sempre disponíveis para ajudar, seja para resolver problemas do dia a dia ou simplesmente para fazer companhia. Esse tipo de dependência, embora pareça inocente no começo, pode criar um ciclo onde os pais sentem que não conseguem fazer nada sem a presença dos filhos, e os filhos começam a ver essa responsabilidade como uma obrigação pesada que interfere em suas próprias vidas. Aos poucos, aquilo que deveria ser uma relação saudável e de apoio mútuo se transforma em uma fonte de frustração para ambos. Outro exemplo comum é a intrusão nas rotinas familiares. Imagine um casal que, ao envelhecer, decide morar perto dos filhos. O desejo de estar por perto pode ser motivado pelo medo da solidão ou pela busca de segurança, mas essa proximidade muitas vezes resulta em pais que estão constantemente inseridos na vida dos filhos, interferindo nas decisões cotidianas e nas dinâmicas familiares. Isso pode gerar atritos, pois os filhos, ao tentarem equilibrar suas próprias famílias e obrigações, podem sentir que os pais estão ultrapassando limites. Ao mesmo tempo, os pais podem sentir que não estão recebendo a atenção ou o apoio que esperavam, criando ressentimento. O estoicismo,
com seu foco na autonomia e na aceitação do que não podemos controlar, nos lembra que parte da sabedoria de envelhecer com dignidade é reconhecer que não podemos e não devemos tentar controlar a vida dos nossos filhos, assim como não devemos nos prender a uma necessidade constante de estar próximos fisicamente. Em vez disso, é essencial que aprendamos a lidar com a nossa própria realidade, aceitando o envelhecimento como um processo natural e cultivando uma vida independente, sem sobrecarregar aqueles ao nosso redor. Manter a independência emocional e física na velhice não é apenas benéfico para o idoso, mas também para os filhos. Estar próximo não significa viver colado ou depender da presença constante, mas sim manter um laço saudável, onde o respeito ao espaço e à autonomia de cada um é preservado. O estoicismo nos ensina que uma das verdades mais fundamentais da vida é a transitoriedade. Tudo está em constante mudança, inclusive as relações familiares. Para os estoicos, aprender a aceitar o ciclo natural da vida é parte essencial para viver em paz. E isso se aplica principalmente ao momento em que pais e filhos seguem seus caminhos separados. Essa separação, que muitas vezes é vista como dolorosa ou até errada, na verdade faz parte do fluxo da vida. Os filhos crescem, criam suas próprias famílias e precisam construir suas vidas de maneira independente. Assim como os pais precisam viver a própria velhice de forma autônoma. Aceitar essa transitoriedade não é fácil. A tentação de manter as pessoas que amamos por perto é grande, mas o estoicismo nos lembra que não temos controle sobre as circunstâncias externas, apenas sobre como reagimos a elas. Quando os pais aceitam que a vida dos filhos seguirá um curso natural de distanciamento físico, eles se libertam de expectativas que muitas vezes levam ao ressentimento. Ao invés de lamentar a distância, o desafio é encontrar maneiras de valorizar o que é possível no presente, sem criar frustrações em relação ao que não se pode controlar. É aqui que entra a importância da resiliência emocional. Cultivar a paz interior é fundamental para lidar com a separação sem amargura. Muitos pais acabam buscando segurança emocional na presença física constante dos filhos, mas isso pode enfraquecer tanto os pais quanto os filhos. Em vez disso, o estoicismo sugere que a verdadeira segurança vem de dentro, da capacidade de enfrentar as mudanças da vida com serenidade. A paz interior não deve depender de quem está ao nosso lado, mas de como lidamos com a nossa realidade. O desconforto inicial de não morar perto dos filhos é natural. No começo, pode parecer estranho e até triste não ter aquela proximidade física, especialmente em momentos de necessidade. No entanto, com o tempo, essa distância pode se tornar uma força. Ao manter um certo espaço, os pais permitem que seus filhos cresçam como indivíduos autônomos e que eles mesmos também mantenham sua identidade própria. Isso, a longo prazo, pode fortalecer a relação, pois ambos lados terão espaço para crescer sem pressão ou expectativas exageradas. A separação física pode proporcionar momentos de maior qualidade quando estão juntos. Afinal, a falta de convivência diária pode valorizar o tempo que é, de fato, compartilhado. Em vez de se sobrecarregar com a rotina e pequenos atritos, cada encontro pode ser mais significativo, porque é uma escolha e não uma obrigação. Essa dinâmica cria um ambiente em que tanto pais quanto filhos se sentem mais leves, pois a relação deixa de ser uma fonte de tensão e passa a ser um espaço de apoio mútuo e respeito. O estoicismo nos ensina que a aceitação da transitoriedade é um caminho para a paz. Ao aprender a lidar com a separação de maneira saudável, tanto pais quanto filhos podem construir vidas mais equilibradas, sem depender da presença constante do outro. Resiliência emocional, distanciamento saudável e valorização do presente são chaves que ajudam a transformar essa experiência em algo positivo, ao invés de um motivo de sofrimento.
Agora vamos falar sobre os 6 principais impactos que podem causar na vida dos filhos quando os pais decidem morar próximos. Número 1. Sobrecarregamento emocional. Morar perto dos pais na velhice pode parecer, à primeira vista, uma forma de garantir cuidado e proximidade. No entanto, o que muitas vezes não é percebido é o impacto emocional que essa proximidade pode causar nos filhos. Eles acabam sentindo uma pressão constante para estar disponíveis, prontos para atender às necessidades dos pais a qualquer momento. Essa expectativa, ainda que não seja sempre expressa de forma direta, vai se acumulando, gerando um desgaste emocional significativo. Imagine a situação. Os filhos, além de lidar com suas próprias responsabilidades, trabalho, família, vida pessoal, também carregam o peso de saber que seus pais estão por perto e muitas vezes esperam por sua presença ou ajuda constante. Esse cenário cria um conflito interno. Mesmo que os filhos queiram ajudar, a realidade é que ninguém consegue estar presente o tempo todo. E quando não conseguem atender a essas demandas, o sentimento de culpa começa a surgir. Essa culpa, somada ao cansaço emocional, pode afetar a saúde mental dos filhos, gerando estresse, ansiedade e até ressentimento. É importante reconhecer que esse sobrecarregamento emocional não beneficia nenhuma das partes. Pais e filhos acabam entrando em um ciclo de frustração, onde o cuidado se transforma em um fardo emocional. Encontrar um equilíbrio que permita aos filhos cuidarem de si mesmos enquanto ainda mantêm uma relação saudável com os pais é essencial para evitar esse desgaste. Número 2. Interferência na autonomia dos filhos. Quando os pais moram muito perto dos filhos, há um risco grande de que, sem querer, acabem interferindo na autonomia dos filhos. Por mais que a intenção seja boa, a proximidade física pode resultar em uma invasão não intencional da privacidade e das decisões do dia a dia. Coisas simples, como opiniões sobre a criação dos netos, organização da casa ou até escolhas de vida, podem gerar atritos, mesmo quando os pais só querem ajudar. Para os filhos, manter a própria independência e ter o controle de suas rotinas é essencial. Mas quando os pais estão sempre por perto, existe uma tendência de eles quererem participar ativamente dessas decisões, às vezes sem perceber que estão ultrapassando limites. Isso pode deixar os filhos numa posição desconfortável, onde sentem que precisam agradar aos pais, mesmo que isso vá contra suas próprias escolhas ou o que consideram melhor para suas famílias. Essa situação pode se tornar um desafio para manter a harmonia, já que os filhos, muitas vezes, têm dificuldade de estabelecer limites claros por medo de magoar os pais. No longo prazo, essa interferência pode criar um desequilíbrio na relação e prejudicar a convivência. Encontrar uma maneira de equilibrar a proximidade com o respeito à individualidade dos filhos é fundamental para manter uma convivência saudável. 3. Desequilíbrio nas responsabilidades. Quando os pais moram muito perto dos filhos, pode surgir uma expectativa de que os filhos assumam mais responsabilidades no cuidado dos idosos. Isso acontece de forma quase automática. Os pais sabem que os filhos estão por perto e acabam recorrendo a eles com frequência para resolver problemas do dia a dia, sejam eles grandes ou pequenos. Com o tempo, essa dinâmica pode gerar um desequilíbrio na vida pessoal e profissional dos filhos. Os filhos, querendo ajudar, começam a se dividir entre suas próprias rotinas e as demandas dos pais. No início, parece algo simples de lidar, mas com o passar do tempo, essa responsabilidade extra pode se acumular. Isso pode interferir na carreira, nos relacionamentos pessoais e até no tempo que eles têm para si mesmos. Muitas vezes, os filhos acabam sobrecarregados, tentando equilibrar tudo, o que gera estresse e até sentimentos de frustração. Esse desequilíbrio pode ser prejudicial tanto para os filhos quanto para os pais.
Para os filhos, há o risco de perder o controle sobre sua própria vida. Para os pais, a relação pode se tornar dependente, criando uma situação onde ambos os lados sentem o peso das expectativas. Encontrar formas de compartilhar responsabilidades ou buscar apoio externo pode ajudar a manter esse equilíbrio e preservar a saúde mental de todos. 4. Conflitos frequentes. Quando pais e filhos estão sempre próximos, pequenos desentendimentos acabam surgindo com mais frequência. Isso acontece porque, com o tempo, as diferenças de rotina, valores e expectativas começam a ficar mais evidentes. Algo simples, como a maneira de organizar a casa ou o tempo que os filhos passam com seus próprios filhos, pode virar motivo de atrito. Esses conflitos, embora muitas vezes pequenos, podem se acumular e criar uma tensão constante. O que começa como uma diferença de opinião pode acabar gerando ressentimentos. Pais podem sentir que não estão sendo ouvidos ou valorizados, enquanto os filhos podem se sentir pressionados a atender às expectativas dos pais, mesmo que isso vá contra o que acreditam ser o melhor para suas vidas. É importante lembrar que essas diferenças são naturais, já que cada geração tem seu próprio jeito de ver o mundo. No entanto, quando não há espaço suficiente entre as duas partes, essas divergências acabam se tornando fontes de conflito. Por isso, manter um certo distanciamento saudável pode ajudar a evitar esses atritos e preservar a harmonia na relação familiar. 5. Limitação no crescimento pessoal dos filhos. Quando os filhos estão sempre envolvidos com as necessidades dos pais idosos, podem acabar sentindo que estão deixando de lado suas próprias vidas. Isso pode ser muito sutil no início, mas aos poucos vai se acumulando. A carreira, os projetos pessoais, até os relacionamentos podem começar a ficar em segundo plano porque as demandas dos pais ocupam boa parte do tempo e da energia dos filhos. Esse tipo de situação cria um sentimento de estagnação. Os filhos podem sentir que não estão conseguindo avançar na vida como gostariam, seja no trabalho, nos estudos ou em seus objetivos pessoais. Ao tentarem atender às necessidades dos pais, acabam limitando suas próprias oportunidades de crescimento. E esse sacrifício constante, por mais bem intencionado que seja, pode gerar frustrações e até arrependimentos mais adiante. É claro que cuidar dos pais é importante, mas quando essa responsabilidade começa a pesar demais, é fundamental refletir sobre o equilíbrio. Os filhos precisam de espaço para crescer, explorar suas próprias ambições e desenvolver seus projetos de vida. Caso contrário, podem sentir que estão ficando presos em uma rotina que não permite evolução pessoal nem profissional. Encontrar esse equilíbrio é crucial para o bem-estar de toda a família. 6. Dificuldade em estabelecer limites saudáveis. Morar perto dos pais na velhice pode dificultar bastante a tarefa de estabelecer limites claros. Quando a proximidade física é constante, tanto os pais quanto os filhos podem ter dificuldade em entender onde começam e terminam as responsabilidades de cada um. Isso cria uma dinâmica complicada, onde a dependência acaba tomando o lugar de uma relação mais equilibrada. Os pais podem começar a esperar mais do que os filhos podem oferecer. E os filhos, por sua vez, podem ter dificuldade em dizer não por medo de magoar. Sem esses limites bem definidos, a convivência pode se tornar uma fonte de tensão, e ambos os lados acabam se sentindo frustrados. Os pais podem sentir que os filhos não estão disponíveis o suficiente, enquanto os filhos podem se sentir sobrecarregados com as expectativas. Estabelecer limites saudáveis é essencial para que a relação se mantenha equilibrada e respeitosa. Isso não significa deixar de cuidar ou apoiar, mas sim encontrar um meio-termo que permita que os filhos cuidem de suas próprias vidas sem sentir que estão negligenciando os pais. Quando esses limites são claros, a convivência tende a ser mais harmoniosa e menos desgastante para todos.
Agora que já sabemos os impactos causados, vamos falar sobre as alternativas para evitar esses problemas. Manter uma distância saudável entre pais e filhos pode ser um grande desafio, especialmente quando existe o desejo de estar sempre por perto. No entanto, essa distância física pode trazer benefícios que muitas vezes são subestimados. Ao permitir que cada um tenha seu próprio espaço, as relações tendem a se fortalecer, pois deixam de se basear na obrigação ou na dependência e passam a ser mais leves e saudáveis. Com essa distância, tanto os pais quanto os filhos ganham a chance de valorizar os momentos em que realmente estão juntos, tornando essas interações mais significativas e prazerosas. Os pais, em especial, podem descobrir a força que existe na independência. Ao construir uma vida ativa e autônoma, cercada de amigos, hobbies e atividades que trazem alegria, os pais passam a viver de maneira mais plena. Isso não significa que os filhos deixem de ser importantes, mas sim que os pais encontram satisfação em outras áreas da vida, sem depositar todas as suas expectativas nos filhos. Essa independência emocional não só traz mais paz e realização para os pais, mas também permite que os filhos vivam suas próprias vidas sem o peso de estar sempre à disposição. É importante lembrar que morar longe não significa abandono. Muitas vezes é visto como o contrário, uma forma de permitir que cada um cresça à sua maneira. Essa distância pode ser vista como um espaço saudável, onde pais e filhos têm a liberdade de viver suas vidas de forma independente, mas com o suporte emocional necessário nos momentos mais importantes. Os filhos não precisam estar presentes fisicamente o tempo todo para mostrar cuidado e amor, assim como os pais não precisam depender dessa proximidade para se sentirem amados e apoiados. Essa abordagem também permite que os filhos saibam que estão lá quando realmente é necessário, em momentos cruciais, sem a pressão constante de estarem sempre por perto. Isso cria uma dinâmica mais equilibrada, onde as visitas e os momentos juntos não são uma rotina imposta, mas sim escolhas conscientes de carinho e atenção. O suporte emocional existe, mas dentro de uma estrutura que respeita a individualidade de ambos. No fim das contas, manter uma distância saudável não significa se afastar emocionalmente. Pelo contrário, essa distância permite que cada um mantenha sua identidade e sua liberdade, fortalecendo o laço familiar de forma mais genuína e positiva. Quando a relação se baseia em respeito mútuo e autonomia, o amor e o apoio fluem de maneira mais natural, e o convívio se torna mais leve e satisfatório para todos. Nosso próximo passo agora é entender como aplicar o estoicismo na relação familiar. Aplicar o estoicismo na relação familiar pode trazer uma transformação profunda e positiva. O estoicismo nos ensina a focar no que está sob nosso controle, e isso inclui nossas próprias emoções e atitudes. Muitas vezes é fácil querer controlar as ações dos outros, principalmente dentro da família. Mas o estoicismo nos lembra que o verdadeiro controle vem de dentro. Então, quando se trata da relação com os filhos, o caminho é praticar o desapego emocional. Isso não significa deixar de amar, mas sim evitar que nossas expectativas gerem frustração ou ressentimento. O desapego emocional é um dos pilares do estoicismo e pode ser incrivelmente útil nas relações familiares. Ao invés de esperar que os filhos atendam a todas as nossas necessidades ou sigam nossas expectativas, podemos focar em como reagimos a isso. O que está sob nosso controle é a maneira como lidamos com a realidade e não tentar mudar o comportamento dos outros. Essa mudança de perspectiva nos permite viver com mais leveza e harmonia, aceitando que nem sempre as coisas serão como imaginamos, mas que podemos sempre controlar nossa resposta a elas. Outra ferramenta poderosa para aplicar o estoicismo é a comunicação clara e honesta.
Muitas vezes, o que gera conflitos ou mal-entendidos nas famílias é a falta de conversas abertas sobre o que cada um precisa. No caso dos pais, é importante ter diálogos sinceros com os filhos sobre a necessidade de espaço e independência. Dizer de forma clara o que você espera, mas também ouvir o que os filhos têm a dizer, pode ser o primeiro passo para estabelecer limites saudáveis e respeitar a autonomia de cada um. O estoicismo nos ensina que a verdade e a clareza nas palavras são essenciais para evitar confusões e frustrações desnecessárias. Essa comunicação não precisa ser carregada de exigências ou cobranças. Pelo contrário, deve ser feita com tranquilidade, buscando um entendimento mútuo. Quando os limites são bem definidos e respeitados, as relações tendem a fluir de forma mais natural e sem tanta tensão. E isso só é possível quando ambas as partes sabem expressar de forma clara o que sentem e o que precisam. Por fim, um aspecto essencial que o estoicismo pode trazer é o incentivo ao desenvolvimento pessoal. Muitos pais acabam buscando preencher seus vazios emocionais na proximidade com os filhos, o que a longo prazo pode criar uma relação de dependência. O estoicismo nos ensina que devemos encontrar nosso propósito e satisfação dentro de nós mesmos e não nos outros. Nesse sentido, é importante que os pais dediquem tempo e energia ao seu próprio desenvolvimento, seja através de hobbies, amizades ou atividades que tragam realização. Ao focar em seu crescimento pessoal, os pais não só evitam depositar expectativas nos filhos, mas também demonstram, pelo exemplo, como é importante continuar a evoluir em todas as fases da vida. Isso não só fortalece sua própria felicidade, mas também permite que os filhos tenham mais liberdade para viver suas próprias vidas, sem o peso de sentirem que precisam preencher lacunas emocionais dos pais. Em resumo, aplicar os princípios estoicos nas relações familiares é um caminho para criar laços mais fortes e saudáveis, baseados no respeito, na clareza e no desenvolvimento mútuo. Quando os pais praticam o desapego emocional, comunicam-se de forma clara e investem em si mesmos, a dinâmica familiar se transforma, criando mais equilíbrio e harmonia para todos. Bom, chegando ao final deste vídeo, é importante reforçar os principais pontos que discutimos. Falamos sobre como manter uma certa distância física e emocional dos filhos na velhice pode ser uma decisão mais sábia e benéfica do que imaginamos. A independência, tanto emocional quanto física, é crucial para preservar a saúde mental dos pais e dos filhos. Essa autonomia permite que cada um viva sua própria vida de forma plena, sem criar uma relação de dependência ou pressão. A proximidade, quando excessiva, pode trazer desafios que desgastam, enquanto a distância saudável fortalece os laços familiares. O estoicismo nos ensina a aceitar a realidade como ela é, sem tentarmos controlar o que está fora do nosso alcance. Isso vale especialmente nas relações familiares. Ao abraçar a liberdade pessoal e o desapego, conseguimos viver com mais tranquilidade e harmonia. A liberdade de cada indivíduo é vital para manter o respeito mútuo e a paz nas relações. A verdadeira força está em saber que o amor não precisa de proximidade física constante para existir. Estar presente nos momentos que realmente importa é o que faz a diferença. Agora, eu gostaria de te convidar a refletir sobre sua própria situação. Como você lida com a questão da proximidade e da independência na sua família? Você sente que há equilíbrio ou que as expectativas e responsabilidades às vezes pesam mais do que deveriam? Compartilhe nos comentários como você vê essa questão e o que poderia mudar para tornar suas relações familiares mais leves e saudáveis. E se você gostou do conteúdo e quer continuar aprendendo sobre desenvolvimento pessoal e filosofia estoica, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Juntos, podemos explorar cada vez mais
como viver uma vida mais plena, equilibrada e em paz.